Então vamos lá, vamos fazer a introdução. Quem faz a introdução sobre o poder supremo? Quem pediu? O Alani. Exatamente. Eu escolhi o Poder Supremo, até porque na reunião passada nós falamos sobre o Borrão de Atlanta, né? E eu lembrei que é uma história marcante da Marvel. Assim, na verdade, eu voltei a reler Marvel por causa dessa história. E assim, lógico que o Fabiano e o meu irmão, o Alamil Júnior, né? Eles têm um conhecimento muito maior do que outros sobre essa história. Mas assim, eu gostei muito dessa abordagem do Hyperion, a abordagem dele de ser um Superman sem vamos dizer, sem aquela coisa do bom samaritano, que é o tanto que eu estou falando do nome aqui, né? E o Falcão Noturno é sensacional. Azar é uma das coisas mais loucas que eu já li no série. Tem também o Pequeno Polegar, se eu não me engano. Ele tem também. Era um cara que ficava xingando todo mundo. Eu não sei se tem aquele. Tem asas que eu esqueci o nome. Bom, vocês que pesquisaram muito melhor do que eu podem falar melhor da história. Eu só pedi para a gente comentar disso aqui, porque, lógico, vocês têm um conhecimento melhor do que eu, e é uma história assim sensacional. Então, deixo com vocês aí, que eu vou acabar comendo um churrasco aqui em homenagem ao meu irmão que está fazendo aniversário. Bom. Beleza, então. Tá vendo? Vai lá. O Poder Supremo ele foi lançado pelo selo Marvel Max em 18 edições inicialmente, de 2003 a outubro de 2003 a outubro de 2005, né? Ele é uma Terra paralela, foi escrito pelo Michael Straczynski e desenhado pelo Gary Frank, que na minha concepção nessa época nem desenhar, eu não gostava muito do desenho dele das mulheres. Eu achava que ele fazia mulheres muito esguias, muito magrelas, me incomodava alguma coisa, elas pareciam ser ossudas, né? Eles são uma inspiração de um outro grupo chamado Esquadrão Sinistro, que depois virou o Esquadrão Supremo da Marvel Comics, né? Que na verdade era uma brincadeira com a Marvel Comics, que era eles estavam fazendo como se fosse a Liga da Justiça da Marvel Comics, né? E eles foram lançados em 1986, foi criado pelo Roy Thomas. Eles era o Esquadrão Sinistro, que era um grupo de supervilões. Depois a Marvel transformou eles em Esquadrão Supremo. Quando os Vingadores vêm a enfrentar eles, até confundem como sendo, vocês são o Esquadrão Sinistro e tal. E aí eles falam, não, são o Esquadrão Supremo, são o Esquadrão da Terra 616, que é a mesma Terra do universo regular da Marvel, né? E aí teve 18 edições, né, no primeiro arco deles, teve 18 edições sendo do 1 até o número 7, número 6, era Contato, que contava a história de introdução, né, do Império, que é uma espécie de Superman, um cara que cai na Terra. E aí ele é encontrado, até tem uma brincadeira, né, que tem uma sacanagem com o Superman, porque ele é encontrado por um casal de senhores do campo, só que aí o exército já chega e elas ficam, vamos criar, pode ser uma coisa vinda do céu, de Deus e tal. Aí vem o exército, toma desse casal de idosos, o Império, e criam ele como se fosse uma arma do governo, né? Vão criando ele como uma criança normal, só que isolado, com pais de mentira, e aí depois eles vão mostrando a realidade para ele aos pouquinhos e ele vai descobrindo o mundo, né, de verdade. Nesse primeiro arco, se não me engano, não aparece mais ninguém, eles só dão a introdução, assim, aparece algum comentário sobre o Borrão de Atlanta, né, que é o Tufão, né, e o Falcão Noturno, mas eles não aparecem efetivamente como heróis. Aí depois vem do 7 ao 12 o Poder e a Arbitrariedade, que aí eles já adulto, né, o Império já adulto, ele começa a descobrir como é que o governo lida com
com tudo que aconteceu e todas as mentiras. Ele descobre que tem uma nave dele e que tem um cristal, que eles estão testando o cristal em um cara que é um agente deles secreto, né? E ele vai descobrindo que tem o borrão de Atlanta, ele consegue entrar em contato com o borrão de Atlanta, né? E ele começa uma amizade, só que ele começa também a descobrir toda aquela sujeira do governo em volta do nome dele, né? E no arco final o arco final da primeira série, que não tem um nome, né, do número 13 ao número 18, o Falcão Noturno, o Império e o Borrão de Atlanta, eles vão investigar a morte de umas prostitutas, que seria por desmembramento, e teriam sido por um homem super poderoso igual ao Império, e o Falcão Noturno já estava investigando ele há algum tempo, e ele consegue convencer o Borrão de Atlanta a chamar o Império, e eles começam a investigar e lutam contra esse cara, que é um cara que tem um vírus, né, porque quando o Império cai na Terra, ele tem junto um vírus, né, que infecta algumas pessoas e dá poderes a essas pessoas. E aí, nesse arco final, é que vai aparecer o Pequeno Polegar, aparece esse super poderoso também, né, que luta contra o Império. Aí já vai aparecendo o que seria a Canário Negro, eu não lembro o nome deles no Esquadrão Supremo na linha regular. Ele aparece também a Zarda, que é quando a Zarda realmente aparece. No arco anterior, ele só dá a introdução do que seria a história da Zarda, e nesse arco a Zarda se apresenta para o Império como uma companheira que foi mandada para a Terra com ele, só que chegou anos antes dele, né, centenas de anos antes dele. E aí ela fala: quando você estiver pronto, eu vou estar pronta para você. E aí ela começa também a fazer uma arruaça pelo mundo, fazendo um monte de coisa. E o grande negócio da Zarda é que ela tem uma fixação pela beleza dela, né? E aí ela mantém a beleza dela, sugando a energia vital de outras pessoas. E aí depois a Marvel até na história, porém a gente aqui não teve essa continuação. Esse arco de história ele não teve continuação. O Straczynski não chegou a continuar ele. Ele já dá um salto, faz uma série do Falcão, depois ele faz uma série do Império, e por fim tem a série onde é de 7 números, onde eles reúnem um grupo de superpoderosos a mando do governo para fazer uma missão. Mas as séries acabam ficando desconectas e não tem nada a ver com esse primeiro arco da série. Aí agora com vocês, fala aí. É verdade. O que acontece? O Fabiano tacou. Boa tarde, antes de mais nada. Obrigado pelas felicitações. O que o Fabiano está colocando, isso é verdade. O Poder Supremo, o legal do Poder Supremo é a distorção de personalidades e características dos personagens principais, né? Você tem o Falcão Noturno, que é como se fosse a configuração do Batman para esse universo, e ele é racista, vamos dizer que ele não seja um racista, ao contrário. Ele é um cara que ele detesta os brancos, e até mesmo por conta disso, quando há o assassinato dessas prostitutas soro positivo, que eu me esqueci agora o nome do cara, ele arranca o braço delas e ele acha vários braços, se não me engano, acho que são os braços direitos. Ele acha vários braços delas e ele descobre esse cara, e o Falcão Noturno, o importante seria era matar ele. O Mark Milton, que é o Imperium, e sofre pelo fato dele ser alienígena. Ele tenta se adaptar, as pessoas têm medo dele, ele vai parar no colégio militar, depois descobre que ele queria ver o mundo, aí para que possa ir para o colégio militar ele vai num tanque blindado do exército para poder estudar, e ele não consegue se adaptar, né? Tem o John, como é que é o nome dele? Joey Legend. Eu acho que é Joey Legend. Joey Legend. Oi? Joey Legend. Joey Legend. Ledger. Isso. Que é o Doutor Estranho. Doutor Estranho, não, perdão. Doutor Espectro. Que ele pega ele pega a Esmeralda e faz parte da nave onde o Mark Milton veio, e ele começa a trabalhar com essa Esmeralda, e ele entra num coma, que depois é explicado
que é a Esmeralda brigando com a Esmeralda, testando ele para que ele pudesse ser digno de poder ser portador dela, né? E ele pega bastante bastante divertido até essa minissérie dele. Tem a menina que é uma anfíbia, que ela se apaixona por ele, ela consegue falar com ele telepaticamente, mas nunca é mostrado os diálogos dele, só ele respondendo a ela. O Borrão de Atlanta, que parece ser um dos caras mais sensatos do grupo, né? Depois que o grupo é formado. E no meio disso tudo, desses heróis, tem aquele cara lá super inteligente que é perverso pra caramba. Tem a... Como é que é o nome dela? Esqueci agora o nome dela. Acho que é Morgana. Não sei se é Morgana. Não, Arcana Jones. Arcana Jones, obrigado. Arcana Jones. E depois ela começa a tentar ser um ponto de equilíbrio no grupo, mas não consegue. Aquele gordinho, né? Aquele muito gordo. O Polegar. Não é Pequeno Polegar, é somente Polegar nessa série. E depois vai aparecer a Axel, que é o nuclear, né? O nuclear do universo deles, que é um cara com uma crise de personalidade, porque ele nasceu radioativo e todo mundo... Oi? Ogiva. Jimmy, né? Não. Ogiva. Não. Ogiva. Ogiva. Eu esqueci o nome dele. Eu vou ver se eu acho aqui enquanto a gente vai falando. Tem esses personagens. Tem esses personagens, mas vamos voltar lá no comecinho, como o Fabiano falou, para poder entender. O poder supremo é a Liga da Justiça distorcida do universo Max da Marvel. Né? Tem esse alienígena que as pessoas temem ele é criado por falsos pais, criado por atores ou atores agentes que dão a impressão para ele de um senso de responsabilidade, e ele é temido a todo instante. Descobre que ele tem superpoderes e ninguém se aproxima dele. E o exército, na primeira temporada, nas primeiras revistas, tenta matar ele. Ele fica pau da vida com aquilo, ele descobre toda a mentira, ele fica pau da vida com aquilo. Aí ele se rebela contra o exército, e depois o exército tenta orientar ele para que ele seja uma arma do exército. Tentar colocar na cabeça dele que ele tem que reunir as outras pessoas também que estão sendo monitoradas pelo exército. Ele tenta para que ele possa liderar em termos esses outros personagens, para ter um grupo de combate que vai cumprir os interesses do governo americano. Só que o Mark, no decorrer disso tudo, ele já tinha encontrado antes o Borrão de Atlanta, encontra a Zarda assassina as outras mulheres, toma a beleza dela, a vitalidade dela, senão ela morre. Ela é dependente disso. Então ele encontra a Zarda, encontra o Dr. Espectro, tanto que existe um diálogo na língua deles alienígena, que isso poderia ter sido explicado, poderia ter sido dado continuidade, mas não foi, infelizmente não foi. Né? E depois disso, eles começam a montar o Esquadrão Supremo. Só que o Mark Milton tem os planos dele. Né? Quando tem as séries, quando tem os especiais, tem a série do Falcão Noturno contra o Imperium, e uma história do próprio Imperium, que acho que até o Klaus Johnson que faz a arte, descobre quais são, fica embutido ali quais seriam as reais intenções do Imperium. Tanto que ele encontra com a contraparte dele do futuro, que explica para ele o que ele deve fazer. E ele começa a fazer uma lobotomia nos outros personagens para que ele possa se tornar o chefe. Aí ele retorna para o tempo dele normal e ele já sabe do que vai incumbir a ele. A partir desse instante, acho que entra aí a segunda, aí já entra vamos dizer, a segunda temporada com o Straczynski,
que o Straczynski começa a introduzir já o poder supremo. Aí ele vai, demonstra que ele sabia de tudo que o governo estava armando, e eles queriam deixar parte do Esquadrão Supremo escondida da imprensa, e a outra parte seria agindo clandestinamente. Ele faz com que tudo se torne público e venha a público mostrando que eles são que eles são o Esquadrão Supremo. Aí o Esquadrão Supremo começa a fazer várias intervenções militares, Iraque, antes disso descobre-se também que existem outros personagens poderosos. Se não me engano, aparecem 4 personagens numa das séries do Imperium, que eles são negros, e eles brigam com Mark Milton pelo fato de ele querer comparecer a um problema que não lhe pertencia, né? Pelo fato de os caras estarem lidando com um ditador negro, eles falam, não, somos nós que resolvemos, e assassinam o cara, desmembram o cara, tal. E a partir desse instante, o Esquadrão Supremo ele começa a tomar um rumo de que a gente estaria vendo como seria a ascensão efetiva do Esquadrão Supremo ao poder, e aí a revista acaba, tira a continuidade da revista. Aí a gente fica daquela, né? Poxa, e agora? O que vai acontecer? Ficar esperando, né? Aí depois eles vêm com uma segunda leva de histórias que não está efetivamente relacionada, são outros personagens, e eles não fazem muita conexão com o que foi escrito anteriormente, que é até a Howard Chaykin que faz a história. E o Esquadrão se perde, o Poder Supremo se perde, assim. Com histórias muito boas, um começo muito bom, um ápice muito bom, mas não foi finalizado. É uma pena. É uma pena. Uma puta de uma história. Uma pena. Então, Alani, tem alguma coisa para falar? Alani? Sim. Eu tava ligando o microfone. Eu queria lembrar aqui de uma personagem que me marcou bastante. O nome dela, eu só lembro o nome assim, a identidade dela, a forma civil dela, que era Elizabeth. Elizabeth. Garota, acho que ela é violentada. Vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Ela é violentada, não sei se é o pai dela, não lembro. Ela mata o cara, acho que na igreja, não é isso? É o pai dela, né? Aí ela chega num bar, aí parece que o cara dá em cima dela, parece que ela dá uma pancada assim na mesa, quebra a mesa. Aí ela fica olhando assim para um casal, aí a mulher pergunta para ela, o que você tá olhando? Não, a mulher pergunta se ela tá olhando, um negócio assim. Aí ela fala que tá olhando para a mulher, um negócio assim. Então a Elizabeth era uma personagem muito traumatizada. Talvez, se continuasse a história, a gente não sabe qual é a cabeça do roteirista, né? Mas talvez fosse uma personagem até para rivalizar com o Mark Milton. E parece que ela tinha tanto poder quanto ele. Assim, era ele o mais poderoso e depois ela. Aparentou ser isso. Mas aí a gente não deu continuidade. Deixa eu lembrar outra coisa aqui também, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei essa coisa das árvores que era lindo, né? Ela falava era lindo, e essa fixação que o Fabiano falou que ela tinha pela beleza. E ele falando isso agora que eu entendi melhor qual era aquele propósito dela ficar falando lindo, que era uma coisa até meio bizarra. Inclusive, ela até adquire a identidade de uma mulher que será que é Terine, que a mulher toma um susto, acho que vê aquela coisa horrorosa, né? Que aparência assim, bem feia, né, dela, ela rouba a identidade da mulher, parece que o crachá, uma coisa assim, e ela anda nua em Roma, né? A primeira aparição dela é uma coisa assim, ela anda sem roupa em Roma, e ninguém entende nada e tal. Então, assim, para mim é uma série espetacular e é uma pena, não sei o que vocês falaram, é uma pena que não teve uma continuidade. Agora, tem uma coisa assim, vocês falaram dessa série do Império, dessa série do Falcão. Cara, eu acho essas séries muito legais. Aquele palhaço, que é o inimigo
Eu não sei o nome dele lá. Que é o inimigo do Falcão Noturno. Essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Que ele mata as crianças na festa. Me marcou muito aquela cena até do prefeito da cidade se matando por causa da morte do filho dele. Eu achei legal essas séries aí. Vocês querem comentar sobre elas? Cara, eu não li sobre essas séries. Eu sei que, assim, o que acontece? Tem. A Alami estava até falando sobre não continuaram, e parece que lá fora eles continuaram com um novo Esquadrão Supremo, o Alami. Ele é composto pelo Nighthawk, agora ficou Nighthawk, não é mais Falcão Noturno, né? Que seria a tradução, né? Mas ele já foi Falcão Noturno, Pássaro da Noite e Águia Noturna aqui no Brasil. Mas agora Uhum. ele é Nighthawk. Foi finalizado que não iam Acho traduzir. que eu sei qual é a série que você tá falando. Eu li essa série. Então, aí bastante coisa interessante. Tem a, o Mark Hamill, o Império, né? Tem o Império, aí tem a Zarda, Princesa do Poder, né? Que é a do Esquadrão Supremo. Tem o, o Stanley Stewart, né? Que é o. Não, aliás, tem o Blur, e aí nesse caso, o Blur, eles não deixam claro se é o Borrão de Atlanta, né? Ou se é o Jeff Walters. E aí que tá uma coisa bacana. Eu não sei se vocês lembram do Novo Universo. Vocês lembram do Novo Universo? Lembro, lembro. Então, vocês lembram do PN7? É esse moleque mesmo. Então, tinha um velocista que ele não conseguia parar. É ele, Então, é ele. o Blur seria esse moleque, a Tundra, né? Hum, Que já não era da equipe, nunca fez parte da equipe, mas já teve aventura com o Império e com coisa. isso. Né? E o Spectro. E tá o Spectro na Na série. verdade, na verdade, essa formação é a Doutora Espectro. É o Império desses Vingadores em período de. Não é período de iniciativa, não. É o Falcão Noturno do Poder Supremo. Há uma menina que se disse a Zarda, mas ela não é a Zarda, ela é spoiler. Ela não é a Zarda, ela é uma outra mulher. Depois a Zarda vem aparecer. E ela é a vilã. A velocista, esse garoto do futuro, ele aparece. E aparece um outro personagem. E ele faz parte também do Esquadrão Supremo. Ele tá junto com a Doutora Espectro. Mas eles, assim, é uma equipe altamente, assim, aquele rolê aleatório. É Uhum. mais ou menos isso aí. Mas não tem É, nada a ver com o Poder Supremo. o interessante é que assim, tem a Zarda, na verdade parece uma mistura, porque o Nighthawk é o do Poder Supremo. Eu acredito que seja É, o único é, personagem que é o do Poder Supremo. Os é. outros são misturas. O próprio Espectro, o Doutor Espectro, é a Doutora Espectro, né? Não seria a original nem de uma série nem de outra. Não. Entendeu? Porque era um japonês, se não me engano, um chinês, né? Da outra série. Assim, o que para mim marcou Poder Supremo, eu vou dizer até que assim, não é uma série, para mim, sobre roteiro, eu não achei extraordinário, grandioso, nem nada, mas para mim que marcou são pequenos detalhes na série. Para mim marcou muito o preconceito, o racismo ao inverso e aí a gente tem um maior problema para falar do racismo ao inverso, né? Mas o racismo ao inverso que tem em relação ao Nighthawk, né? Porque ele realmente odeia brancos e ele não gosta de trabalhar com branco e ele a todo momento ele fica tentando evitar, né, tá envolvido ou ter relacionamento com brancos, e até no caso do Império ele fica implicando com o Império o tempo inteiro, né? Ele fica ali Uhum. marcando o Império demais. Me marcou bastante essa questão. Eu chego até a ter antipatia pelo personagem, devo admitir vocês. Mas acredito que o Batman seria mais ou menos assim. Para mim é muito interessante do Poder Supremo essa questão, cara. Ela é muito o que a DC seria se fosse num mundo real, né? Se fosse no mundo de Uhum. verdade. E aí
o que acontece? O Batman, eu acredito que seria muito assim, sabe? Muito paranoico com as pessoas em volta dele, muito desconfiado e até muito antipático para as pessoas. A Zarda, eu já não vejo a Mulher Maravilha muito como a Zarda, porque ela tem essa totalmente distópica, né, da Mulher Maravilha, do princípio Uhum. de mulher e tal, porque ela não tem um empoderamento da mulher, ela tem um culto à beleza. E eu acho que a Mulher Maravilha não é bem isso, né? Quando ela foi criada, não era bem essa ideia do culto à beleza da mulher, mas sim do empoderamento da mulher, né? Do poder dela. E aí a Zarda tem uma cena que eu acho muito bacana, que é quando ela, logo que ela volta, né, do túmulo lá dela, que ela foi colocada, e aí ela fala assim, lindo, lindo e tal, e aí ela tira a força vital da mulher, e aí a mulher Uhum. grita e tal, e ela sai. Aí quando ela sai, aí a outra mulher lá fala que ela é linda, que ela é uma deusa, que ela não sei o quê, e aí ela olha assim, um cabelo branco, aí ela olha pro menininho, aí fala assim, é, lindo, aí ela vai e toma a vitalidade do menininho para poder não ter nenhum cabelo branco. Aí Isso essas mesmo. cenas me pegaram bastante. Uma das cenas, o E, Alamir comentou, e, só te e. cortando, não. Então eu estava falando assim, o Alamir falou sobre uma cena que é muito interessante quando o Imperium vai pro colégio e aí ele vai num tanque de guerra, né? Não, num tanque não, né? Num carro de combate. Alani, faz o seguinte, Alani, vai falando enquanto isso, enquanto o Fabiano não Vou tem. falar aqui. É, Esperar. Não, vamos ver. comentar a cena que o cachorrinho lá, tipo, lá dele, cara. Ele mata o cachorrinho com a visão de calor. Aquilo é triste pra caramba, cara. Ah, mas Aquilo ele, ali. ele era molequinho, né? Ali que eu estão muito mais medo Mas dele, né? porque, pô, ele era Manchinha o nome do cachorro, se eu não me engano. Teve que sair, Fabiano. Era Teve que Manchinha sair. o nome do. Pô, aquilo ali foi uma cena assim, cara, pesada demais, né? Você imagina um Superman, de repente, pequeno, no dia do aniversário dele, o cachorro começa a latir pro lado dele, ele vai e mata o cachorro com a visão de calor. Cara. Exato. Bem Então, pesado. tá muito pesado, muito pesado. Quer dizer, assim, eu comecei a ler a história e tal, achei interessante, mas quando veio nessa cena, eu falei, pô, esse negócio vai ficar melhor do que eu tô imaginando. E aí, Nicolas, É. eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta pro Nicolas. Ixi, Nicolas, como você veria uma, uma Liga da Justiça em que o Superman fosse sequestrado pelo exército quando caísse na Terra, um Batman completamente paranoico, muito mais paranoico que o Batman que a gente conhece. Alô? Alô, Fabiano. oi. Fabiano. Voltei? Então tá, pera aí. Agora, Voltou. é, O Fabiano, fala aí. eu estou perguntando para o Nicolas aqui, porque como o Nicolas ele não leu o Poder Supremo, para ele participar do papo, eu estou perguntando para ele o seguinte: como ele veria, na visão dele, ele que lê muito DC, como ele veria um Superman que caísse na Terra e fosse criado pelo Exército? Vocês podem até me ajudar nessa pergunta também, com os outros detalhes que eu esqueci, tá? Um Batman completamente paranoico e racista, vamos botar assim. Uhum. Lanterna Verde. E o Joey Ledger era meio ganancioso também, né? Um Lanterna Verde completamente ganancioso. Né? A sua força falasse mais alto que a força de vontade, vamos botar assim. Como você veria uma Liga da Justiça desse jeito? Bom, realmente não sei, até porque eu não tenho o hábito de ler Liga da Justiça, né? Eu acho que o mais próximo que eu chego da Liga é o que eu vi daquela animação lá de 2000 e pouco. Bom, mas assim, não sei, acho que provavelmente eu não me leria. Não, não sei se faz muito o perfil, talvez uma história solo do. Não sei nem se o Batman eu leria, não. E sendo paranoico assim e racista, a gente não espera essas coisas de um herói, acho que ainda mais de um herói da DC, né?
Não sei com relação à Marvel. Acho que a Marvel também não faria algo nessa pegada. Acho que no máximo o personagem paranoico ali, mas eu também não sei se combina com a Marvel, né? Mas foi o que a Marvel fez, né? Foi o que a Marvel fez, mas usou um outro selo, né? Não sei, acho que é isso que vocês estão falando. Isso aí. Mas existe um personagem paranoico maluco na Marvel, né? Sempre existe. Sempre, a DC também tem. Pacificador. Eu lembrei do Rorschach, né? Rorschach não chega nem a ser tão paranoico, porque o Rorschach, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele quer pegar e desvendar, ele tem. Agora, o Pacificador não. O Pacificador é um sociopata maluco mesmo. Ele fala com o fantasma do pai dele, pra você ter uma ideia. Ele quer matar o fantasma do pai dele. Não tô mentindo. Não tô mentindo. É verdade. Paranoico. Paranoico mesmo. O novo Matador de Idiotas também tem essa ideia. Também é bem assim, ele é bem maluco também. Matador de Idiotas, o próprio Cavaleiro da Lua, personagens do universo Marvel. Mas eu acho que a Alani tentou formular a pergunta. Acho que não é que ela ficou vaga. É que se teria como pegar e gostar de um personagem, vamos colocar assim, teria como colocar um personagem frio, ganancioso e extremamente poderoso. Você teria como gostar de um personagem assim, né? Manipulador, entendeu? Assim, até para dar uma opinião dessas, assim, eu teria que ter lido, né, de fato, né? Mas, assim, o que acontece, acho que não leria, não. Não, assim, não leria se... Seria talvez interessante se fosse um arco fechadinho, bonitinho, dá para ler aquela história, você não vai acompanhar mais aquele personagem por muito mais tempo. Né? Que tem aquilo, né? Você ter um personagem, você vai pegar um arco fechado de um universo que foi criado ali só para aquela história, tipo, sei lá, Reino do Amanhã. A gente não tem mensagem daquilo, a gente não tem uma continuação daquilo. Foi uma história, foi um futuro distópico que teve um começo e um fim, acabou. É diferente de você pegar um personagem, um herói que tem todo mês nas bancas está saindo alguma coisa dele. Então, diferente também. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu tô. Ah, tá. Então, eu acho que assim, a grande questão do poder supremo, que eu acho muito interessante, é que assim, se você parar para ver o primeiro arco de histórias, o Mark, ele não tem uma maldade nele. Ele realmente está descobrindo o mundo dentro da visão que as pessoas têm. Mas eu acho interessante a discussão que ele mostra que assim, o mundo não deixaria o super-homem ser como o super-homem é. Entendeu? Essa austeridade, essa imparcialidade com os problemas do mundo, isso não aconteceria num mundo real, vamos dizer assim, né? Porque o Mark, ele fica o tempo inteiro tentando ser bacana, tentando ser legal. Existe esse episódio que o Alanir falou, que ele queima o cachorrinho, mas é assim, é nítido que o cachorro percebe que o Mark é uma criatura estranha, né? Em algum momento da série do Poder Supremo, até aquela anfíbia, ela olha para Zarda e ela não vê um humano, ela vê a silhueta de um alienígena totalmente esquisito. E assim, dá a entender de que as outras criaturas conseguem ver outra criatura ali, não um ser humano. Então, o cachorro, ele começa a sentir isso, e aí ele começa a reagir agressivamente. O Mark, como criança, e assim, qualquer criança, ele aparenta ter ali uns 8 anos, 9 anos, qualquer criança reage. Como ele tem a visão de calor, ele acaba reagindo através da visão de calor e torrando o cachorrinho. Então, assim, eu não vejo como uma maldade. Existe um outro momento da série onde ele vai para o espaço e ele percebe o quanto a Terra é frágil, né? Porque ele cobre a Terra com a mão dele por causa da distância e ele percebe o quanto a Terra é frágil perto dele.
E em todo o tempo ele fica argumentando sobre essa questão, né? Então por que a gente não ajuda o mundo? Por que a gente não acaba com a fome? Tem uma discussão dele muito boa com aquele general que ele mata, né? O general explode o local onde ele foi criado, e ele argumenta sobre isso, né, com o general. Ele fala, não, a gente pode fazer coisas grandes e tal. E o cara fala, né, cara, você é só uma arma. Você é uma arma no tabuleiro. Você é uma peça. Você, se não jogar o nosso jogo, a gente substitui, a gente acaba com você. A gente não pode dar a chance de outro governo ter você contra a gente. Então eles deixam claro que, assim, cara, você é muito poderoso, e a gente só te quer como super poderoso. A gente não quer, não tem ideologia. Você é uma arma americana. A gente te criou, a gente cuidou de você, e você é uma arma. E ele fica o tempo inteiro tentando, mas aí ele vê a paranoia do Falcão Noturno, que ao mesmo tempo que está tentando ajudar, ele fica julgando as pessoas. O Borrão de Atlanta é a única relação que ele tem de pessoa bondosa. Porque, apesar de tudo que está acontecendo, o Borrão fica assim, cara, eu sou só um cara normal, eu sou só um cara simples, com a minha mãe que vive no interior de Atlanta, e eu quero ajudar as pessoas. Mas eu também quero ganhar meu dinheirinho. E aí, quando o Mark vem a se tocar sobre todas as questões, e ele tenta e ele começa a manipular as outras pessoas e tudo mais, é quando ele encontra com a contraparte dele do futuro. Que aí ele fala assim, mano, se você for nessa pegada aí que você tá, os caras vão continuar te usando eternamente, e você não vai ter paz. E aí ele começa a pensar, não, eu tenho que mudar o jogo, eu tenho que criar, fazer com que eles achem que eu estou jogando o jogo deles, mas jogando o meu jogo. Então eu acho que assim, é muito bacana, como eu estava falando, o único que destoa para mim é a Mulher Maravilha, que é a Zarda, porque ela fica nesse negócio do culto da beleza, e a Mulher Maravilha não tinha o culto da beleza, ela tinha o culto ao empoderamento da mulher, né? Ao autoconhecimento, a mulher ter poder de escolha, de dizer sim ou não, de ter desejos como um homem tinha, que naquela época era absurdo dizer que uma mulher tinha desejos carnais e tal. E o que acontece assim, o espectro é muito o que o Lanterna Verde seria, o cara é arrogante, o cara se acha um pegador, fica usando o cristal para poder olhar as pessoas, né, ver como é que as pessoas são, porque o cristal parece que faz uma leitura das pessoas, né, e fala se as pessoas são traidoras, se elas são más, todo esse esquema. O Falcão seria o Batman se ele fosse negro. Aí eles botaram o fator ser negro. Mas eu acho que se ele fosse branco, ele também seria preconceituoso contra as classes criminais, ele seria agressivo, porque eu perdi meus pais para um assassino que veio assaltar e tal. No caso do Nighthawk ainda tinha a questão racial, né? E aí ele passa a ter esse ódio racial também dos brancos. E os outros personagens, eles vão se mostrando, tipo, o Pequeno Polegar, ele é pequenininho, mas é folgado, ele fica o tempo inteiro falando palavrões e querendo bater nos caras, falando assim, vem aqui pra tu ver o que eu vou fazer com você, eu vou te arrebentar, não sei o quê. O cara é pequenininho. E o cara não é igual o Átomo da DC, que pula, que voa, que faz salto, que diminui. Não, o cara é só pequeno. O cara, tanto é que na missão ele é feito para infiltrar, ele não é feito para mais nada, mas ele se acha o cara, ele é o bambambam, entendeu? Ele chega a dar em cima de uma das personagens, naquela expansão que o Mark tá como uma equipe, né? E ele chega a dar em cima da mulher como se fosse assim, eu te pego. E a mulher olha tipo assim, pega quem desse tamanho aí? Fala pra mulher, fala, vem cá, dá um beijo aqui, sua gostosa e tal. Então assim, eu acho então eu acho que é uma visão e muito boa do Straczynski. Eu acho que só não é ruim porque ele não terminou, porque ele geralmente, quando vai terminar as coisas, ele estraga, né? E eu acho que é uma visão muito boa do Straczynski por conta disso. Porque ele refletiu sobre que, assim, o que o mundo faria com esses heróis e não o que os heróis fariam com o mundo. Você vê que tudo que os heróis acabam fazendo e tudo o comportamento deles é um reflexo do que o mundo trata eles. Eu acho que o Homem-Aranha tá aí entre a foice e o martelo, até olhei aqui para ela aqui na estante, tá aí entre a foice e o martelo, que não deixa negar. Se o Superman fosse russo, o status quo mundial seria diferente.
O cara não ia deixar, ele ia ter um ideal socialista. Mas mesmo assim, quando ele enxergasse todo o lado ruim do socialismo, né, a falta de voz em alguns momentos e tudo mais, o cara ia se opor, ia falar, opa, peraí, mas esse não é o socialismo que eu quero. E aí ele começa a criar o socialismo dele. Então eu acho que a grande sacada do Poder Supremo é esse. Colocar os heróis, que seriam da DC, que são heróis que, ao meu ver, eles não são muito críveis, né? Assim, eles não interagem com o mundo de verdade. As cidades da DC são muito fictícias, são muito fantasiosas. Gotham é cheia de gárgulas e uma arquitetura gótica que não existe hoje nos Estados Unidos, né? É Nenhuma um, cidade que seja tão obscura e gótica. é um Fala aí. reflexo um pouco de Nova York, né? Só que um pouco mais dark, né? Sim, eu concordo, nisso eu concordo. O que eu estou querendo dizer, assim, eu acho que é muito caricato, entendeu? A DC, não estou criticando dizendo que é ruim isso. Eu Não, acho sim, que sim. a gente cresceu com essa caricatura que é muito divertida, né? Essa alegoria bonita, mas tipo, Metrópolis é Manhattan, mas é Manhattan ultra tecnológica. Em alguns momentos você vê prédios que parecem futuristas, né? Influenciados demais pela cultura kryptoniana e tal. Então eu acho que ele só pegou isso aí e falou assim, não, vamos tirar toda essa fantasia, vamos botar os caras no mundo real e vamos Sim, mostrar como sim. o mundo real iria bater nos caras até que os caras se tornassem outra coisa. E aí tem um viés de parecer que os caras são vilões ou são escrotões, mas assim, eles são escrotões na nossa visão. Mas se você se colocar no lugar do Império, você vai ver que assim, caralho, os caras me usaram o tempo inteiro. Agora é hora de eu refletir, reagir. Eu tenho poder pra cacete, por que eu não vou reagir? Qualquer um faria, né, cara? Mesmo que fosse em benefício do mundo, você reagiria. Você fala, não, peraí, eu quero ser um herói, então eu não vou deixar vocês me manipularem. Então Mas ele só que tem reagiu. uma coisa, Fábio. Hum, Desculpa te cortar. Só que tem uma coisa. A gente tem que deixar isso claro, bom, pelo menos a minha visão, tem que deixar claro o seguinte, que ele começa a revidar a partir de um determinado momento, porque antes ele tinha uma pureza, uma esperança. Tanto que quando ele se rebela, que ele retorna à Terra, que tentam matar ele lá com a ogiva nuclear, quando a ogiva nuclear estoura nele, ele vê os animais ao redor mortos, ele pede desculpa pelos animais. é. Né? Ele pede desculpa. Aí depois ele vai, aparece lá, ele some, depois aparece numa boate, pega a arma do cara e conta a piada do gorila, né? Do gorila de 300 quilos. Que Como aí faz é sexo? significativa. Ele pega a arma, o cara, bota no olho e atira. E fala, Ah, antes de atirar, ele conta a piada. Fala pro cara assim, desculpa. olha, é, É hã? como você faz sexo com um gorila, né? Como você. Não, como você faz sexo com gorila, é como você faz sexo com gorila ou aonde colocar um gorila de 300 quilos, eu não sei se é Aonde bem ele isso. quiser. Tá? Não, Aonde porque ele quiser a piada, né? a piada é como você faz sexo com um gorila de 30 quilos, É, de 80 quilos, aí do jeito que ele quiser. E aí eles mudaram para onde você coloca um gorila de 80 quilos. exatamente. Aí ele vai pegar a arma, bota no olho e atira, e a bala vai e cai. E ele tá na boate, as mulheres tudo olhando assim pra ele e tal, aí depois descobre quem ele é. Porque até esse momento ele estava escondido da opinião pública, depois ele aparece, é quando ele começa a aparecer, que começa a ver os boatos de que existe um super-humano que está servindo aos Estados Unidos. Aí o exército tenta esconder ele e não consegue. Aí ele vai, se rebela e foge. Aí nessa que tem Tanto, explosão, isso. ele mata o Tanto general. que, tanto que assim, o governo americano nem queria expor ele, né? Só expõe Verdade. porque tem um repórter que está investigando, e aí eles falam assim, cara, uma hora essa porra vai vazar, então a gente tem que a gente controle a informação, né? E aí os caras vão e fazem isso, né? De trazer o cara e falar, ó, a gente vai te mostrar. Mas assim. Ah, fala aí, Alani. Pode falar ali. Então, Não, fala aí. Não, eu só ia. Não, eu só ia comentar. Eu só ia reforçar realmente. A gente volta a cair naquilo da DC com seus heróis mais
para aquela coisa de deuses, né? E a Marvel tentando humanizar mais os heróis. Quer dizer, tentando não, ela humaniza mais os heróis, né? Acho que até mesmo as histórias que eles elaboram, né? Eu acho que Guerra Civil é um bom exemplo disso, né? É uma humanização, você jogando uma situação política ali e ao mesmo tempo que realmente aconteceria caso heróis existissem no nosso mundo, né? Realmente uma hora ou outra a gente ia cair naquilo de tipo o herói ter que ter uma carteira de trabalho, né? Dele servir ao governo e coisas afins. E foi mais ou menos o que, pelo que eu posso entender aí, que o Poder Supremo que a Marvel fez com essa Liga da Justiça. Eles pegaram a Liga da Justiça, como você mesmo disseram, e inseriram no universo como seria na Marvel, né? Sim, sim. Sim, eu queria comentar um negócio aqui, que é o seguinte, que o Fabiano falou. Eu acho que a DC ela tem duas versões. O Papa é Poder Supremo, mas como caiu em essa coisa dos heróis se imporem em relação a tudo aquilo que foi impostos a ele, melhor falando, a eles, eu acho que a DC ela tem dois casos disso. Primeiro, Injustiça. Super-Homem governa o mundo à mão de ferro. Eu tenho lido bastante Injustiça, que eu achei interessante. A outra visão assim, do Super-Homem. E é uma coisa até maluca, né? Que o Coringa consegue fazer o maior plano da história, né? Isso é um papo, um vídeo, eu estou comentando rápido, porque fica bagunçado aqui, o assunto é outro. E Lorde da Justiça, em que eles invadem a Casa Branca, o Luthor está fazendo alguma coisa, o Luthor vira o Super-Homem e fala assim: você tem código de honra, você tem código de ética, né? Falando. Você não mata, não sei o quê, provoca. Ele falou, aí o Luthor fala para ele: olha, o jogo vai continuar sendo o mesmo. Você me prende e eu solto. Você me prende, eu me solto. Você me prende, eu me solto. E esse vai virando um círculo vicioso, não sei o quê. O Super-Homem aquilo mexe com ele e vai ensinar o Lex Luthor. A Mulher Maravilha bota a mão nele assim, vê o corpo do Luthor lá. No desenho não aparece o corpo do Luthor, mas a gente entende que está ali. A Mulher Maravilha bota a mão no ombro dele e pergunta: você está bem? O Super-Homem fala: eu nunca me senti melhor. Então é basicamente algo que o Poder Supremo, uma outra visão, fez com esses heróis. E a DC ela faz duas vezes. Só que numa ela faz com um grupo inteiro, né, que é o Lorde da Justiça, e na outra ela faz com meio que uma guerra civil, vamos botar assim, entre os heróis. Mas eu acho legal do Poder Supremo essa liberdade deles poderem ser, não é que ser autêntico, mas riqueza de botar uma coisa no seu quadrinho corriqueiro. Por exemplo, eu sei que na animação não dá para mostrar, mas efetivamente mostrar matando, o Império derrubando, levantando o tanque quando ele está invadindo lá o quartel do exército, os assassinatos, a própria Zarda matando. Então, eu acho que esse que é o diferencial. Acho que o diferencial do Poder Supremo é você ver que isso poderia efetivamente acontecer por você ter um personagem extremamente poderoso ou personagens extremamente poderosos, né? E eles tomarem o poder. Justamente era onde eu queria chegar, que se eu tivesse continuado com a série, que eu queria ver como seria essa questão dele ser do Império governar como um de ferro, né? Diferentemente de um Doutor Destino, que o Doutor Destino é um soberano tirano, mas ele é idolatrado. Ele é idolatrado pelos lativerianos. Agora, eu queria ver se aconteceria a mesma coisa com o Império. Se começaria assim com uma idolatria e depois se tornaria alguma coisa abjeta. Eu acho que justamente era isso que eu queria ver. Porque a gente estava vendo, a gente vê a ascensão e ele vê ele chegando no poder. Quando você vê que ele chega no poder, não é com demonstração de força, não. É quando ele sacaneia o presidente no momento que vai
fazer a revelação do poder supremo. Porque o general olha para trás e vê ele planando, ele tá com a ideia de falar, só vai esses aqui que a gente vai demonstrar. Aí ele olha para trás, ele já sabe que deu merda. Porque o Mark Milton, não sei se você se recorda, o Mark Milton, ele não é que ele faz uma amizade com um repórter, mas ele se aproxima de um repórter e ele começa a contar essas coisas para esse repórter. Esse repórter ele fala assim, eu posso ganhar o Pulitzer, que ele corre atrás de histórias fantasiosas e tal, e aparece tal do americano super poderoso e tudo mais. Aí ele fica naquela de que pode acontecer ou não. E quando acontece, ele mostra o quanto ele é poderoso, né? Ele mostra Fala. Eu não sei se o Doutor Destino ele é adorado assim, por espontânea vontade das pessoas ou por medo, cara. Tu vê aquela história aquela história lá do Quarteto Fantástico, que é tipo, não é bem não é a origem não. Tem uma história que o cara constrói uma cadeira, tipo um trono, para adquirir poder e tal. Aí ele fala pro cara que criou o Doutor, não sei se é Smith, tem um nome alemão, cara lá. Fala assim, não, você vai sentar na cadeira. Não, doutor, não. Eu acho melhor o senhor. Não, você vai sentar na cadeira. Aí ele liga a máquina e o cara é desintegrado. Porque ele sabia que os caras estavam armando ali alguma coisa para ele. Tanto que ele fala, senta você lá. O cara senta, ele liga a máquina e o cara é pulverizado. Eu acho que é muito questão do medo que as pessoas têm dele. Por isso que ele é adorado. Quem é que vai chegar e vai se levantar como Doutor Destino na Latvéria? O pessoal, oi, obrigado, não sei o que, mas aquele obrigado não do coração, mas aquele obrigado assim, tem que falar que o cara merece um agradecimento. Vai alguém chegar lá e falar, o Destino, seu safado, não sei o que, vai ser pulverizado também. Então, eu não acho que o Destino seja. As pessoas adoram o Destino porque gostam dele. Adoram o Destino porque tem que adorar. Se não adorar, morre. Cara, eu ainda. Eu acho interessante, mas eu juro que eu queria muito ver essa sessão do poder do Mark Milton. Acho que seria bacana. Mas é que tá. Se pegar o Poder Supremo lá de trás, aquele de 85, Mark Grunwald, acho que Paul Nery que desenhava, ali eles já estão no poder. Mas só é uma outra abordagem. É uma outra abordagem, mas tem poder. Abordagem. Eu queria ver. Mas eu queria ver essa dele poder dizimar, destruir. Seria como se fosse esses caras do The Boys, que agora eu esqueci do All Americans. Eu esqueci o nome, acho que é o Patriota. O Patriota é bem assim. Mas o Patriota tem umas coisas bem complicadas do Patriota que no final da série você entende por que ele é daquele jeito. Entendeu? E eu tava vendo o Gartianos, ele gosta muito de sangue, ele adora derrotar os próprios personagens dele. Para mim, o que pega nessa questão do poder supremo, né? O que fica para mim é isso. É mais uma leitura de como seria se os personagens fantasiosos da DC Comics eles acabassem num mundo de verdade. Eu acho que seria assim. Eu acho que a gente seria meio que ou você trabalha com a gente, nesse caso o governo ou o exército ou o que se for, ou você é alguém que a gente vai ficar procurando o tempo inteiro como destruir. Tanto é que no meio da série eles criam o Espectro, o Dr. Espectro, na intenção de destruir o Mark Milton. Caso ele se rebele contra a gente tem uma arma contra ele, que veio do planeta dele. Né? Que aí é a brincadeira do cristal, né? O Dr. Espectro tem o cristal, que seria uma mistura de kryptonita com o poder do anel mágico do Lanterna Verde. Então, eu acho que seria exatamente assim, entendeu? Se o Superman, de verdade, se existisse um Superman e caísse na Terra, um casal do Kansas não ia pegar um moleque e criar.
né, cara? Com certeza o exército americano já teria condições de rastrear a nave, e antes do Jonathan Kent, mesmo sendo novo naquela época, tentar, ele não conseguiria arrastar uma nave, esconder ela no celeiro, pegar um menino, que ele não tem registro nenhum, registrar na amizade, na moita, e aí depois de registrar o garoto, criar o garoto, fala aí. Isso aí que você tá falando, o engraçado é que ele começou a me lembrar de Smallville, e eles arrumam até uma maneira de explicar essa adoção e isso não transparecer para o público, né? Que eles fazem umas tretas com o Luthor pai, né? Isso. Para poder aquilo passar despercebido. Mas realmente nada do tipo... Na verdade, nada do tipo é explicado da adolescência dele, né? Não tem muito sobre a respeito. Né? E aí ele deixa bem claro que, assim, a partir daí, ele sendo criado pelo exército, né, pelo esse casal de agentes meio atores, ele passa a ter uma vida meio que sendo uma criança normal, só que, pô, cara, não era uma criança normal, né? Ele percebia os poderes que ele estava cada hora tendo. E tem um papo até muito legal dele com o suposto pai dele, e ele mostra pro cara que ele consegue voar. E aí o cara pergunta assim: caramba, você consegue voar? Ele não, só tô te mostrando isso, porque a hora que eu quiser eu vou embora daqui. Mas eu fico porque eu amo vocês. Eu quero saber só uma coisa, vocês me amam? Aí ele, mas como assim? Por quê? Porque se vocês me amam, eu vou ficar por amor a vocês. Mas se vocês disserem que não me amam, eu vou embora. Eu não tenho motivos para ficar aqui preso. Então, desde o começo, ele fala assim, cara, eles prendem ele na afetividade dele. E eu acho isso aí bem interessante, porque lá na frente isso vem se mostrar. Tudo aquilo que ele aprendeu de ser boa pessoa, do bom americano, que ajuda todo mundo, que salva vidas, quando ele vai botar isso em prática, e aí o governo chega para ele e fala assim, peraí, não, queridão, nada disso. Você tá preso aqui com a gente, você deve pra gente, porque a gente te criou. Então eu acho que tem muito disso, né, cara? Eu acho que tem essa realidade. E isso, para mim, foi o que foi bom dos Straczynski, né? Isso é verdade. Tem um detalhe que o Fabiano lembrou aí. Quando os pais dele, quando ele vai embora, né? E quando os atores, os agentes vão embora, a frieza que um trata o outro. Sim, a mulher chega a falar para ele assim, espero nunca mais olhar para você, te encontrar, não é isso? Exatamente. Mas, eu não sei se vocês perceberam, fica muito subjetivo, mas pela arte do Gary Frank você consegue perceber que são os meus personagens. Quando o Império, no final da saga, ele percebe toda a sacanagem que fizeram com ele consegue descobrir onde está a mãe e o pai. E aí a mãe já está casada com outro cara e o pai está jogando xadrez numa praça. E aí ele para na mãe, olha para ela dentro da casa dela, e aí ela olha para fora, tipo assim, que merda, ele descobriu. E aí ele vai até o pai, ele olha pro cara, e aí ele lembra da frase, da conversa dele sobre eu só fico aqui porque eu amo vocês e porque vocês me amam. E aí ele se liga e tipo assim, cara, foi tudo uma grande farsa. Eu acho genial esse final ali. A ideia também ali dos cavalos também, Fabiano. Quando ele chega para conversar com o Borrão de Atlanta, que ele vê os cavalos presos, né? Ele vai e tira assim, as cercas que dividem os cavalos todos juntos. Então, existem umas coisas bem sutis. Quando ele pega, ele faz os furos com o dedo no tanque, os caras olham para ele, olham assustados, ele, ué, o que foi? Vocês não gostam de ar? Eu gosto de ar, né? Umas coisas bem sutis. Então, na verdade, os caras vão minando. E tem uma outra coisa também, tem uma relação sexual entre o pai e a mãe, adotados dele, que é uma coisa assim que eles fazem e aí no outro dia nada disso aconteceu. Ele fica sem entender, né? Não vamos mais falar sobre isso não vai mais se repetir e tal. Eles fazem sexo, mas para eles... que... Na verdade, eu entendi o seguinte, eu não sei, acho uma carência ali. Uma carência. Eu acredito que assim, eles já faziam isso, porque ele, quando ele vai falar com a mulher, ele já fala para ele que assim, é um lugar que eles sabiam que não tinham câmeras, né, que é um porãozinho embaixo da escada, eles sabiam que não tinham câmeras, que eles não seriam pegos pela câmera, né, logo eles teriam privacidade.
E aí ele fala alguma coisa, eu queria te mostrar alguma coisa embaixo do porão. Aí ele olha maliciosamente para ela, tá, eu já vou. E aí eles vão, fazem, e aí enquanto eles estão fazendo sexo, ela fala, me faça sentir viva, me faça sentir viva. Porque ela não se sentia viva naquela vida, né? E aí depois que acaba, e ele fala, não mudou nada e tal, e aí ela, não. Continua a mesma coisa. E aí até mostra um certo asco de um contra o outro, né? Isso mesmo. E ele percebe, né? Ele vai percebendo as interações. Ele percebe. Então, da maneira como os caras vão fazendo, vão só distanciando ele cada vez mais da humanidade. Vai distanciando, até chegar onde ele chegou, que é onde tem o estopim, que ele fala, agora quem vai mandar nessa bodega sou eu, e pronto, acabou. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, meus amigos, a minha pergunta agora para vocês dois, que o Nicolas não leu, são as notas, né? A gente sempre dá nota aqui nessa saga. Eu continuo dando minha nota 5. Você é brincadeira, né? Esse negócio com nota 5 direta. Cara, eu... Nota 5? Vou dar nota 5. Porque a gente dá uma... De 1 até 5. De 1 até 5? Vocês dão nota? Isso, é de 1 a 5. Sendo 1 muito ruim, e aí vai intermediando, né? Mediano, de médio para bom, médio para ruim e muito bom. E aí, mas o Solonito falou quanto? Ele deu 5, porque ele só dá 5, cara. Desde o primeiro vez ele só dá 5. Ele dá 5, é verdade. Ele só dá 5. E aí, Alani, qual a tua nota? Número 4. Eu também dou 4 pelo fato de não ter terminado e porque algumas coisas ali me incomodam, principalmente na Zarda e no Falcão da Noite. Rapaz, eu vou falar, eu queria ter visto mais da Zarda e mais do Dr. Espectro, por mais que eles tenham, por mais que o Dr. Espectro tenha a minissérie dele, explica da relação dele com o Cristal, mas eu queria ter visto mais da Zarda. E eu queria ter visto esse desenrolar, essa coisa dele governar como Homem de Ferro, esse Império, esse Mark Milton, já malvadão mesmo, sabe? Ele se torna um bom filho da mãe, porque ele controla. E o único que ele não controla é o Borrão, porque o Borrão, para ele, é o irmão, é amigo dele. Ele fala que é amigo, né? Você é meu amigo, então eu não vou te controlar. Aí o Borrão responde, né? Puta de... Tu é tão bom do filho da... Isso é o legal, Não, né? Vai lá. Palavrões liberados, um selo Max, bem violento, exatidão dos superpoderes. Eu acho isso mó barato. Mas assim, eu não pode falar de mim. A nota que eu dou é 1 porque é Marvel. Tá certo. Eu vou explicar minha nota 5. Vou explicar a minha nota 5 foi essa história que me fez voltar a ler. Tá muito cansado. Eu lembro do senhor Alamir aí, ele comprou essa revista Marvel Max, trabalhando. Tinha uma nota 5 porque foi essa história que me aproximou da Marvel. Na verdade, eu só lia Marvel Max por causa do Poder Supremo. As outras histórias, o Alias era legal e tudo, acho que tinha um outro arco também, não sei se era Cavaleiro da Lua. Não lembro. Só sei que tinha um Alias e o Poder Supremo. E realmente, assim, todo mês que o Júnior comprou, todo mês que ele comprava, eu já ia lá para ler. Então aquilo ali, poxa, me reaproximou da Marvel. Foi uma história muito original, porque uma versão completamente diferente assim, do antigo Poder Supremo. E é isso que vocês falaram, uma versão como se fosse a Liga da Justiça no mundo real, né? Eu só acho que, a minha opinião, só para finalizar, eu não sei se os heróis da Liga da Justiça eles seriam exatamente do jeito que estão a galera do Poder Supremo. Acho que cada um tem a sua particularidade. Mas, assim, em relação à nota, em relação à saga, muito boa. É uma pena que não terminou. Mas até onde foi proposta a história, foi ótimo.
Por isso eu não posso dar um andamento de 5. Mas eu entendo o 4 de vocês, porque não terminou. Tem essa questão que o Fabiano falou da questão assim. Eu acho que é o primeiro, vamos botar herói, cara. Tem essa coisa de herói, né? E aí, Então, eu acho que assim, eu acho que pra mim não fechou e tal, eu dou um 4, mas um 4 eu perto de um 5 porque foi grande, né, cara? Eu achei bem legal essa leitura, tirando a Zarda e o Falcão Noturno, que pra mim me incomodaram, porque parece, rola, você chega a criar uma antipatia, mas eu concordo com você, com o Alami, queria ver um pouco mais, sabe? O Spectro nem tanto, eu acho que ele foi bem explorado, tava indo bem. Eu queria entender um pouco mais daquela relação dele sair, né, em alguns momentos a pedra tomar conta dele, né, e ele fala como se fosse uma outra entidade. Isso eu fiquei curioso. E um pouco mais da relação dele com, o, com a anfíbia. E eu não. Eu sei lá, acho que faltou um pouco mais do Borrão e faltou um pouco mais do Falcão Noturno, né? A gente entender um pouco mais, talvez ver um pouco mais dele, né? Eu acho também que o Straczynski não quis dar um tom para ele e mais parecido com o Rorschach. Eu acho que o medo dele era esse, ele acabar se parecendo muito com o Rorschach. E aí ia parecer que ele estava, tanto é que aí ele já bota o cara negro, já bota o cara com preconceito contra o branco e tudo mais. Eu acho que já para distanciar o cara, porque ele já ia botar o cara paranoico, com mania de perseguição e tudo mais. Então, se o cara bota branco e sem esse problema do preconceito dele, eu acho que isso ia remeter muito ao que o Alan Moore fez com o Rorschach. É verdade. Isso é verdade. Fabiano, eu lembrei de uma coisa aqui que não tem a ver com o Poder Supremo, mas tem a ver com o Esquadrão Supremo. Não tem uma saga que o Falcão Noturno, eu acho que tinha o nome de Águia Noturna na época, ele se vira contra o Esquadrão? Tem sim. Inclusive tem uma coisa bacana. Esse Águia Noturna, ele aparece como é que é o nome Guerra Civil. Eu não sei se vocês lembram. Aparece um momento que ele é desertor do time do Capitão América. E aí ele vira o capitão, ele mais um grupo vira e fala assim, não dá não, a gente vai desistir e vai passar pro lado deles. A gente não tem como ganhar essa guerra, eles falam. E ele aparece na Marvel Millennium, né? Que é a linha do Homem-Aranha Miles Morales. Ele aparece quando os Vingadores tem um momento que o Capitão América senta o Hank Pym por causa que ele bateu na mulher dele, né? E aí o Hank Pym some. E aí em um momento o Hank Pym faz os defensores. E aí ele pega a Valkyria, que seria uma mulher que diz que é descendente das Valkyrias e tudo mais. Ele pega... Eu sei que ele pega só uns restolho doido, e aí dentre eles está o Falcão Noturno. E eu na época não liguei o nome ao personagem, mas depois que eu fui ver, eu falei, cara, esse é o Falcão Noturno do Esquadrão Supremo. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, para mim, Esquadrão Supremo. Então, para mim, assim, a nota é 4, o Alami é 4, né? Alani 5, o Nicolas é 1, porque é Marvel. Então. É Marvel. É uma pena. É uma pena. Ele tá perdendo boas histórias, né, cara?